No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente dá sequência aqui então aos nossos assuntos sobre a reforma tributária, sobre uma reforma tributária justa, as reivindicações da CUT para a segunda fase da reforma. A tabela do imposto de renda é o nosso tema de hoje. Tabela do imposto de renda para trabalhadores tem que ser progressiva e a gente vai entender o que é. A partir de agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Esse é o conceito principal que norteia as reivindicações da CUT em relação ao sistema tributário brasileiro. A tabela do imposto de renda, que impacta diretamente na vida do trabalhador, para a Central, precisa ser revista não somente no que diz respeito à correção das alíquotas de acordo com os índices inflacionários, mas em especial ampliando as faixas de desconto. Considerada pela CUT um passo importante no caminho de uma tributação mais justa no país, a reforma aprovada no dia 7 de julho pela Câmara dos Deputados ainda precisa contemplar pontos importantes para beneficiar a população mais diretamente, como a taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, e alterando a tabela atual do imposto de renda, reivindicações da CUT para a segunda fase da reforma. O portal da CUT, inclusive, ouviu a economista e coordenadora do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, a Patrícia Pellatieri, para explicar como a atual tabela prejudica os trabalhadores com menores rendas. A instituição, inclusive, produziu, a pedido da CUT e demais centrais sindicais, uma proposta para uma tributação mais justa para pessoas físicas, que foi entregue ao presidente Lula durante a campanha eleitoral. A Patrícia Pellatieri diz o seguinte: a tabela que incide sobre a renda que vigora hoje é muito estreita, tem pouca progressividade e, por não acompanhar ao longo do tempo os reajustes necessários, ela penaliza os trabalhadores que ganham menos. Ela reforça ainda que o prejuízo para os trabalhadores é maior ainda quando conquistam um reajuste salarial, que mudam de faixa e passam a pagar mais, enquanto os acionistas de empresas, por exemplo, que chegam a retirar 50 mil, 100 mil reais, não pagam nada de impostos, já que lucros e dividendos não são tributados. A economista considera injusta as alíquotas do imposto de renda e as faixas atuais. Hoje, um trabalhador que ganha acima de R$ 4.664,68 paga 27,5% e quem ganha 10 mil ou mais, 15 mil, 20 mil, 50 mil, paga a mesma alíquota. Segundo ela, é possível mudar as faixas de renda para que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. O Brasil, ela diz, já teve alíquotas diferentes e não há problema algum em alterar novamente. Por exemplo, de 1976 a 1978, o país tinha 16 faixas de renda com alíquotas de 0 a 50%. Depois as faixas de renda foram caindo até ficar nas atuais 5% e, no máximo, de 27,5% de alíquota. A última vez que a tabela foi reajustada foi em 2015, no governo Dilma, do PT. Se a tabela do imposto de renda tivesse sido corrigida de 96 para cá, a isenção estaria perto de R$ 5 mil, que é a proposta de Lula. Mas a defasagem alcançou até 2021 mais de 134%. Bom, há entraves, na cobrança do imposto sobre a renda e a gente vai entender um pouco sobre isso agora. A CUT, vale dizer que ao longo dos 40 anos de história, sempre defendeu uma tabela progressiva de descontos. Sérgio Nobre, presidente da CUT, inclusive, disse o seguinte em um seminário realizado no mês passado lá em Brasília, promovido pelo SESI e pelo Correio Brasiliense. Ele diz: eu defendo que toda pessoa tem que contribuir com a vida em sociedade, nem que seja 0,5% ou 1%, mas tem que ter uma tabela que vai crescendo até 60%, como nos países desenvolvidos. E para ele, isso é um desafio que precisa ser enfrentado com coragem. Sérgio Nobre disse: temos que nos desafiar a fazer uma reforma tributária necessária para o Brasil voltar a crescer e ter coragem, A gente precisa ter coragem para fazer isso, que é colocar o dedo na ferida ainda, disse ele. A primeira fase da reforma tributária focou no consumo, que é uma proposta defendida também pelos empresários, já que simplifica os impostos e promove maior competitividade e barateamento dos produtos. Já a reforma do ponto de vista da renda teve um maior entrave.
A avaliação é do presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco, Mauro Silva. Segundo ele, embora as mudanças nas alíquotas e na renda dos contribuintes nas faixas do imposto não precisem de uma alteração constitucional, como no caso da primeira fase da reforma tributária, essa segunda fase pode ser mais difícil de ser aprovada por ser contrária aos interesses dos mais ricos e dos empresários. A afirmação se justifica com a atuação com a atual configuração do Congresso, né? Vou repetir aqui para não ter dúvida. A configuração do Congresso Nacional, que é conservadora hoje, justifica essa afirmativa, então, do Mauro Silva. Somente no último pleito, última eleição, foram eleitos 84 deputados federais de uma bancada de 513 que se autodeclaram empresários. Os ruralistas são 40 e a maioria, 103, é composta por advogados. Esse é um levantamento do DIAP, né, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O presidente da Unafisco, Mauro Silva, então, diz que o imposto sobre a renda e a distribuição de lucros são uma tributação mais justa, mas são assuntos que são sensíveis aos mais ricos, né? Contra mais resistência. E esses mais ricos são muito bem, entre aspas, representados no Congresso Nacional, eles estão em grande parte lá. A tributação dos mais ricos, mesmo que não precise de quórum maior, é difícil de se aprovar, diz o Mauro Silva, porque eles estão representados de forma desproporcional no Congresso, bloqueando a justiça social. E aí a gente entra num tema que é sempre válido lembrar: a classe trabalhadora tem que votar em classe trabalhadora. A gente tem que eleger os nossos representantes para que eles sejam maioria no Congresso. O presidente da Unafisco ressalta ainda que na primeira fase da reforma tributária teve um consenso do mercado, porque ela não afeta o patrimônio e uma empresa precisa de consumo para dar lucro. Mas após ano, aliás, né, os mais ricos foram se livrando de um peso jogando nas costas da classe média e dos pobres, e agora dizem que não devem carregar esse peso sozinhos, diz o Mauro Silva. 65% do produto interno bruto, ele continua, são gerados pelo consumo das famílias. E que se o governo isentar quem ganha R$5.000 de imposto de renda, a arrecadação federal vai ser diminuída em torno de 250 bilhões. Por isso, a medida, embora justa, segundo o Silva, merece atenção. Esses 250 bilhões a mais na economia gerariam com certeza um aumento do PIB, mas ninguém sabe ao certo se haveria consumo excessivo que provocasse inflação. Esse dinheiro seria utilizado para o consumo, seja para a reforma de uma casa, compra de eletrodomésticos, mas a economia do país precisa estar preparada para a demanda maior. Ele entende ainda que o orçamento que o governo federal vai apresentar não pode contar com a receita do imposto de renda caso a tabela seja modificada, já que não poderá contar com esse dinheiro. O que ele quer dizer é o seguinte, é que existe um impacto, sim, né, se você isentar as pessoas, os trabalhadores até R$5.000, mas por outro lado tem que ter uma arrecadação que é justamente sobre os mais ricos para compensar os mais pobres. E isso é justiça tributária. Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Agora a gente vale dizer, né, a tabela do imposto de renda, só para a gente ter aqui desenhado na cabeça como é que funciona. Hoje até R$2.112 é isento, né? O trabalhador que ganha até esse valor é isento. Quem ganha de R$2.112,01 até R$2.826,65 paga 5%. Né? Isso dá R$158,40. Quem ganha de R$2.826,66 até R$3.751,05 paga 15% de alíquota, R$370,40. A outra faixa é R$3.751,06 até R$4.664,68, 22,5%. A dedução é de R$651,73. Acima de R$4.664,69, 27,5% de alíquota, dedução é de R$884,96. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na segunda-feira, dia 10, que uma segunda fase da reforma tributária, que incidirá sobre a renda, vai ser apresentada ao Congresso Nacional, antes mesmo da apreciação do Senado da primeira fase, que foi aprovada pela Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a votação do que foi aprovado pelos deputados vai ser feita daqui a pelo menos 2 meses. E o Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.